Bom, boa tarde, obrigado por participar desse evento, bate-papo com a Miriam. Miriam Leitão, além de tudo que vocês conhecem que ela já faz, e não é pouca coisa, eu mesmo não sei, cada vez eu descubro mais coisas, projetos, livros infantis, livros de política, documentários, e nos tempos de folga ela ainda fala sobre economia, né? Então é uma loucura isso daí. Mas além disso tudo, ela também ajudou a montar esse projeto, que é essa exposição que a gente está aqui no CCBB, não sei se vocês já viram, vão ver daqui a pouco, né? São 4 andares, inclusive o subsolo, o final da exposição é no subsolo, onde a gente tem uma coisa muito especial, uma surpresa que eu deixo para vocês verem. E o catálogo da exposição, depois a gente vai sortear alguns entre vocês. O texto de abertura da Miriam Leitão, ela que fez, e é uma obra de arte, é uma coisa muito, muito bacana, né? Então a ideia, a Miriam vai fazer uma exposição inicial. Bom, eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural Banco do Brasil por ceder esse momento para esse bate-papo e por apoiar a exposição, os Correios, que também estão nos apoiando, o BNDES, são os 3 patrocinadores desse projeto, que é a primeira exposição que está percorrendo 4 CCBBs. Começou em Brasília, agora está em São Paulo, aqui até o dia 6 de janeiro, vocês podem trazer mais gente para ver até o dia 6, na sequência vai para o Rio de Janeiro, e fecha em Belo Horizonte, no CCBB de Belo Horizonte. Esse projeto faz parte de uma série de atividades do Instituto Vladimir Herzog de resgate da história recente do Brasil, e a gente faz uma ligação muito forte com projetos educacionais. Eu estava agora no telefone, vou dar uma notícia de primeira mão, era a Secretaria de Direitos Humanos do município, que a gente está assinando um contrato amanhã com eles para levar ao ensino fundamental direitos humanos. Um convênio de 2 anos que a gente está assinando com a prefeitura para levar a matéria sobre a questão dos direitos humanos às escolas de ensino básico da cidade de São Paulo. Então, eu sou filho do Vladimir Herzog, meu nome é Ivo Herzog, esqueci até de me apresentar, e esse tipo de coisa me deixa muito feliz, porque a história do meu pai sempre foi muito lembrada da morte dele, e a gente criou o Instituto há um pouco mais de 4 anos justamente para celebrar a vida dele, para construir coisas novas. E quando a gente consegue fazer trabalhos de educação, trabalhos de discussão, de debate, é muito bacana. Em vez de ficar lembrando só da tragédia, a gente discutir o futuro e ajudar a construir uma coisa melhor para todo mundo. E como parte disso, a gente tem hoje o privilégio da Miriam, e eu passo a palavra para ela. Obrigado. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui, mas estou muito feliz mesmo. Primeiro porque foi muito difícil chegar. Vocês vão olhar no noticiário as cenas do Rio de Janeiro. Quando eu falei, eu tive que enfrentar a chuva, as ruas alagadas, falta de táxi, todo mundo dizendo que não vai, o aeroporto fechou, depois fechou, abriu, depois as companhias não davam informação. Eu lutei contra tudo e contra todos para estar aqui. Quando eu cheguei aqui, disseram para mim assim, é porque resistir é preciso, né? Então, e aí, quando eu chego aqui, eu encontro essa plateia tão cheia e fico mais feliz ainda, né? Valeu a pena lutar para chegar aqui e falar o que está no meu coração sobre esse assunto, né? Esse é um assunto que a gente fala com o cérebro, mas ele também, o coração participa o tempo todo, né? Porque é muito forte. Quer dizer, por que eu escolhi falar sobre por que lembrar? Porque vocês podem pensar o seguinte, olha, vem cá, esse é um país de jovens, né? E a gente tem muita coisa, tem muito problema. Né? Nós temos vários problemas no Brasil. A mobilidade urbana, por exemplo, né? A falta de investimento em infraestrutura, a falta de problema, o saneamento, a educação que precisa melhorar, a desigualdade racial que permanece muito grande. Eu posso fazer uma lista de problemas. Nós somos um país com uma agenda cheia de problemas para enfrentar. Mas por que eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu lá atrás, há 30 anos, né? Há 40 anos, há 50 anos? Né? Por que eu vou fazer um movimento como, né, enterrar de novo um presidente que já está enterrado? Mas nós estamos fazendo uma inversão da ordem? Não estamos. Não estamos por várias razões. Primeira coisa é isso, é ser jovem demais. O país isso é bom, é bom ser jovem, né? Mas só 12% dos brasileiros têm 60 anos ou mais. Então, isso significa... Por que eu marquei 60? Porque 60, você tinha, sei lá, 10 anos ou 11 anos, quando teve a ditadura militar.
E, portanto, você chegou na juventude, no auge da repressão, o AI-5. Então, você viu. Quando você é mais jovem do que isso, você viu um pouco, né? Por exemplo, quem nasceu em 64 já chegou na universidade quando estava nos anos 80, já estava começando a acabar a ditadura. Então, os piores momentos foram aqueles momentos ali dos anos 70. Então, quem viu tem 60 anos ou mais. Então, 12% só dos brasileiros é que viram isso, né? Portanto, tem quase 90% dos brasileiros que não viram. E, então, estatisticamente, isso é importante. Segundo, porque é muito... A resistência, e eu pensei sobre isso quando eu escrevi esse texto, eu tive que pensar sobre isso aí, e é o que mais me apaixona no projeto e todos os trabalhos do Ivo, né, e do Instituto Vladimir Herzog, é essa constante de buscar as informações e mostrar que resistência não foi um ato, foram vários. Uma resistência, né? Foi assim com todas as resistências contra violência, é uma tessitura de várias coisas, e às vezes até meio anárquico, porque cada grupo acha que tem que ser de um jeito. Na verdade, todos eles estão remando na mesma direção, né? Teve gente que foi para a luta armada, teve gente que não foi para a luta armada, só preferiu resistir pelas palavras, né? E nem esse estava protegido, né? Como o pai do Ivo, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, ele rejeitou qualquer tipo de ação violenta. Mas o pai dele foi morto da forma mais bárbara, né? Ao se apresentar. E cada um que fez um cartaz, cada pessoa que pichou um muro, cada pessoa que... Ele saía no meio da noite para pichar um muro abaixo da ditadura e estava correndo um risco de vida, porque a polícia podia pegar e matar. Quer dizer, cada ato, às vezes o mais inocente, ou que podia parecer o mais inútil, fazia parte dessa grande construção da consciência brasileira contra a ditadura. A ditadura não acabou porque os militares quiseram, né? Não é uma coisa assim, um dia um grupo de militares, 2 militares mais inteligentes que os outros, o Ernesto Geis, o Golbery, resolveram fazer uma estratégia de saída lenta, gradual e segura. Não foi isso. Eles foram empurrados para essa saída porque a sociedade disse das mais variadas formas e insistentemente que não aceitava aquilo. Tem uma outra razão pela qual a gente deve falar sempre disso. O que é a República Brasileira? A República Brasileira é um período histórico da nossa vida em que sempre, eu defino como uma democracia interrompida. Começou com a Primeira República. A Primeira República foi um poder muito reduzido, um grupo oligárquicos, e que havia mais um acerto de elite. Não era uma democracia, poucos votantes, né? O grupo de votantes foi aumentando ao longo do tempo na história da República. Depois disso, você teve um período revolucionário, 30, e depois desse período revolucionário, você teve uma ditadura do Vargas. Aí, depois da ditadura do Vargas, você teve um período de 19 anos de democracia, e nesse período teve tudo, né? Teve renúncia de presidente, teve suicídio de presidente, teve, enfim, tentativa de golpe, Jacareacanga, Aragarças. Ou seja, se você pensar na história do Brasil, é uma sucessão de interrupções do processo democrático. E o que aconteceu com a ditadura de 64? Ela terminou, né, o último militar saiu em 85, a gente foi construindo a democracia, ainda está, e vai continuar construindo a democracia. Mas eu acho que a resistência, a Revolução de 64 construiu no Brasil é uma coisa para sempre. Eu acho que o que nós dissemos, o que a sociedade brasileira disse é que aquela não seria mais uma ditadura, aquela seria a última ditadura. É isso que ficou absolutamente claro. Hoje, quando você olha para frente, você não pensa em daqui a pouco vai ter um outro golpe. O período entre
a morte do Getúlio e o golpe de 64, foi um período em que você ficava pensando, quando é que vai começar? Né? Quando é que vai ser o Jango e assumir? Não pode assumir o Jango, vai ter uma tentativa de golpe, tem que fazer um movimento. Enfim, o Brasil sempre esteve sobre o risco de mais uma intervenção militar. E agora, quando vocês, que são jovens, olham para frente, e nós que já vivemos, olhamos para frente, a gente não vê um risco imediato. A gente vê um monte de problema. Tem um monte de problema. A democracia, ela não é a garantia do governo perfeito. É só a garantia de que a gente pode trocar o governo no seu período a cada eleição. As eleições vão ocorrer, o debate vai acontecer e as pessoas vão poder se manifestar contra, a favor, mais ou menos, vão poder debater, encontrar seus caminhos. Né? Perfeição não tem. Então, essa tessitura, ela foi longa. Você imagina, assim... Por que que... Eu penso muito no Vladimir Herzog, porque como ele era jornalista, eu fico pensando, porque alguém que chega na chefia, uma direção de redação de uma TV, aos 38 anos, está lá aos 38 anos, por que ele precisa correr riscos? Tem 2 filhos pequenos, uma mulher por quem ele era apaixonado. E ele já tinha, na infância, na primeira infância, pagado o preço da luta contra o pior dos regimes autoritários, que foi o nazismo, quando teve que fugir da sua própria pátria. Então, ou seja, para quê? Por que que ele decide resistir? Porque há alguma coisa, um valor maior, que se chama liberdade e democracia. E isso aí não dá para colocar numa equação matemática, não dá para colocar numa estatística. É simplesmente um sentimento forte que faz com que a pessoa corra esse risco extremo que ele estava correndo naquele momento, por ter suas ideias, por achar que o país tinha que encontrar o caminho da democracia. Rubens Paiva, eu fiz um roteiro, eu fiz um ano passado um documentário sobre Rubens Paiva, que até ganhou o prêmio, foi assim que a gente acabou se conhecendo. O prêmio Vladimir Herzog me dá muito orgulho, acho que todo jornalista gosta de ter na sua biografia ali o prêmio Vladimir Herzog. Rubens Paiva, ele tinha sido deputado, foi cassado no AI-1, né, no primeiro dia, e ele era um empresário bem-sucedido. Também era apaixonado pela mulher, tinha 5 filhos, o pai do Marcelo Rubens Paiva, como vocês, que é mais conhecido. E por que que ele resistia? Por que que ele dava apoio a grupos de estudantes? Por que que ele ia conversar com estudantes? Ele achava que precisava dialogar com os estudantes que estavam perdendo a paciência e indo para a luta armada. Ele achava que ele podia fazer essa composição, ouvir os jovens, né? Porque ele já estava com 40 anos. Então, ele falava, vou ouvir os jovens. Então, ele foi preso e na frente da família, invadiram a casa dele, pegaram ele na frente da família, levaram a mulher dele, levaram uma filha de 15 anos e ele foi morto. E até hoje não se sabe em que circunstâncias. Até hoje, jamais a família enterrou o corpo. Né? Então, viveram e vivem esse luto em suspenso. Por que que ele correu esse risco? Porque ele achava que resistir é preciso. Vladimir Herzog, porque achava que resistir é preciso. Cada um que fez uma coisa. Eu acho que eu vivi um dos momentos que me emocionaram muito, vários momentos me emocionaram nessa resistência, mas assim, quando o Ulisses Guimarães saiu com a anticandidatura, em 74, 73, 74, já se sabia que o novo presidente seria o general Ernesto Geisel, e então ia ter uma campanha, ia ter uma eleição no colégio eleitoral que era falsa, né? Era uma farsa, e ele resolveu que usar a farsa a favor do debate. Então, ele se candidatou sabendo que não haveria uma eleição, ele era o anticandidato e ele saiu pelo Brasil. E ele saiu pelo Brasil para dizer o seguinte, olha, gente, isso tudo vai passar.
nós vamos encontrar a democracia. Tem uma luz no fim do túnel. Algum momento nós chegaremos, nós vamos acabar de passar por esse túnel. Uma ditadura é uma coisa que, quando a gente vive, é um túnel que a gente não vê o final. Então, há momentos que as pessoas se desesperam, falam, não, até quando? Até quando isso vai acontecer? Ela é interminável quando ela é vivida dia a dia. Né? Então, as pessoas vão se unindo e vão fazendo coisas, e, às vezes, são atos solitários, são isso que me emociona. Por exemplo, o que foi o livro Brasil Nunca Mais? O livro Brasil Nunca Mais foi fruto dessa resistência. Né? As pessoas que foram presas e foram processadas nos tribunais militares, algumas delas lá de frente do seu tribunal, que era uma espécie de corte marcial, já que eram todos militares, e eles é que julgavam, e não os juízes, né? Tinha um juiz auditor, e o resto eram militares. E as pessoas, algumas, né, não todas, foram e denunciaram tortura na prisão. Só esse ato de, diante de um tribunal militar, dizer eu fui torturado na prisão, era um risco, porque você podia voltar para a prisão por causa disso. As pessoas disseram isso, só que isso aí estava lá, era segredo de Estado, era documento deles. E esse documento começou a ser copiado e retirado por mãos, várias mãos, né, corajosas que foram tirando esses documentos, e esses documentos todos, que eram documentos o mais confiável, já que era documentos dos militares, em que mostravam que, diante dos militares, as pessoas disseram o que disseram. E esses documentos foram tirados de lá, clandestinamente. E aí, 3 pastores, como vocês sabem, o Dom Paulo Evaristo Arnes, o Henry Sobel e o reverendo Wright, eles 3 se uniram para fazer o Brasil Nunca Mais, que são extratos de depoimentos feitos dentro das auditorias militares. Agora, eu fico pensando nessas mãos invisíveis, né? Na coragem que tiveram que ter, né? Para tirar esses documentos de lá. E na coragem que o próprio Dom Paulo, o rabino, o pastor, tiveram para unir isso, consolidar, guardar esses documentos. Os documentos foram levados para fora. É uma história complexa. Então, vocês estão vendo que resistir não é muito mais complicado do que fazer uma passeata. As passeatas fizeram parte, elas aconteceram até um certo momento. Depois de 68, não tinha mais passeata, não tinha como você organizar uma passeata, porque as pessoas eram todas presas. Então, outras formas de resistência aconteceram. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Assim, por que é preciso lembrar? Porque somos um país de jovens, porque somos uma república que foi interrompida várias vezes pela ditadura, porque a história deles, de todas as pessoas que participaram, é uma história muito forte, porque o Brasil não é um país que sabe lembrar. Ele não consegue fazer isso com a escravidão, ele não consegue lembrar quão profunda e trágica e horrorosa foi a escravidão brasileira. Foram 350 anos. O Brasil foi o país que mais trouxe escravos para as Américas. Mas o Brasil, tem gente que fala que foi uma escravidão suave. O Brasil nunca discutiu isso, nunca discutiu o que deveria ter sido feito no momento seguinte à abolição, que era a inclusão. As ações afirmativas deviam ter começado no dia seguinte da abolição, para se construir um país com menos desigualdades, que até hoje carrega a cicatriz das desigualdades raciais. Então, a gente tem que lembrar para que não se repita. É preciso lembrar para entender profundamente o que foi vivido e aquilo não se repita. Tem gente que acha que lembrar é revanchismo. E tem pessoas que acham que os militares devem ser punidos, outros acham que isso não é o mais importante. O que eu acho que é o mais importante é que eu gostaria de ver na minha vida, em algum momento na minha vida, é que as Forças Armadas reconhecessem que erraram e pedissem desculpas ao país. E por que é importante isso? Para humilhar as Forças Armadas, que são uma instituição importante para nós? Elas são importantes para nós. Nesse momento estão produzindo coisas boas no país inteiro, né?
Mas por quê? Elas são uma instituição para sempre. Mas por que é importante que elas reconheçam? É importante que elas reconheçam que naquele momento eles erraram e assumiram um poder que é dos civis, jamais deles, e perpetraram todos aqueles atos criminosos. Pessoas foram torturadas e mortas dentro de instalações militares. O pai do Ivo morreu dentro do 2º Exército. Rubens Paiva morreu dentro da Polícia do Exército. E eles, até hoje, não admitem que erraram. Até hoje, nas escolas militares, ainda se ensina que foi a pedido da sociedade brasileira, que foi uma correção de rumo, que foi contra o comunismo. Não tinha ameaça. O governo João Goulart ia acabar e a eleição de 66 provavelmente levaria Juscelino Kubitschek de volta ao poder. Ele era o candidato mais popular na época, porque tinha feito Brasília e o Brasil, e ele era popular. Então. Enfim, por que é preciso isso? Isso é importante. Porque aí a instituição rompe com esse passado que não lhe pertence. Se a instituição defende esse passado, a instituição pode repetir isso. Então, por isso que é importante essa discussão. Nós somos tão incompetentes em olhar o passado e no momento certo, que precisamos esperar 50 anos para enterrar um presidente que foi colocado daqui, um presidente constitucional, que foi colocado do país para fora, e enterrar com honras que qualquer presidente que morra recebe. Honras de chefe de Estado. Precisamos esperar 40 anos, não sei quantos, para alguém falar, olha, talvez o Juscelino Kubitschek não tenha morrido, ele tenha sido morto. Precisamos esperar 30 anos para fazer uma comissão da verdade. O Brasil está atrasado em tudo. Está atrasado na discussão desse passado. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Começou há pouco tempo essa discussão, que ela se aprofunde. Ela não é irrelevante, pelo contrário. Ela é muito relevante. Nós temos todos os nossos problemas e vamos ter que enfrentar todos os nossos problemas. Mas, ao mesmo tempo, temos que consolidar o sentimento da democracia. E precisamos consolidar esse sentimento através de exposições como essa, que dói, que machuca, que mostra, que revela, que informa e que forma valores. Principalmente os mais jovens. Precisam lembrar o que foi vivido, para que nunca mais, na história de vocês, e na história dos seus filhos, e nos filhos dos seus filhos, uma coisa como essa, tão terrível, se abata sobre a pátria brasileira. Nós temos muito o que fazer para ser aquele país que a gente sonhou. Mas a gente só pode fazer esse projeto na democracia. Essa é a minha convicção mais profunda. Obrigada. Bom, a ideia agora é começar com perguntas. Quem quer fazer pergunta para a Miriam? Seu pai não era brasileiro, né? Se eu não estou enganado, estou confundindo. Meu pai não nasceu no Brasil, ele nasceu na Iugoslávia, mas ele era brasileiro porque ele se naturalizou brasileiro quando ele vem para o Brasil. Perguntas? Eu vou fazer uma provocação, então, enquanto vocês vão pensando nas perguntas, uma provocação para a Miriam. Tentando trazer toda essa história para uma questão de contexto atual. Nesse processo todo, a gente tem uma coisa também muito torta que foi feita no Brasil, que é a lei da anistia, que anistiou os dois lados, né, inclusive os agentes do Estado. E tem uma série de linhas de pensamento que fazem uma associação com a atual violência que existe no Brasil, a violência policial, por essa impunidade que foi estabelecida por decreto, por lei, em 79. O que você pensa sobre isso daí? Por que a gente tem ainda uma polícia
grupos de extermínio. Você acha que também é um pouco dessa herança desse passado recente? Eu acho que essa é uma coisa mais é mais profundo até. Acho que o Brasil não se conhece direito e ele não viu o quanto que ele foi violento em vários momentos da história. Mas ele construiu para si mesmo o mito de que é um país que não tem violência. E aí a quantidade de jovens mortos é assustadora, principalmente jovens negros, né? A estatística é muito violenta. Então, isso aí você pode discutir até que ponto vem do racismo, ainda presente no Brasil, que é uma das coisas que o país não se enfrenta. A lei da anistia, especificamente, ela ajuda a convalidar essa ideia de que todo crime será perdoado, né? Que a violência será perdoada. Aí vocês vão falar, mas vem cá, mas a lei da anistia surgiu de um movimento popular? É verdade. Né? Quem viu sabe, todo mundo foi para a rua, pediu a volta de quem estava no exterior e não podia voltar, né? A volta dos exilados e tal. E foi um movimento lindo, um momento muito forte em que se empurrou a ditadura em 79, né? Para vocês terem uma ideia de como é que a ditadura estava viva em 79, em 81 foi o atentado do Rio Centro, ou seja, os grupos estavam todos lá, fortes ainda dentro das instituições militares, né? E aí, mesmo assim, a população foi para a rua e pediu anistia, né? Ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita para quem estava fora, né? Para quem tinha se rebelado contra a ditadura, inclusive quem tinha pegado em armas contra a ditadura. Aí os militares mudaram a lei, quer dizer, aprovaram desde que se perdoasse também os agentes do Estado. Então, quando eles dizem, mas eles mesmos que foram para as ruas pediram ampla, geral e restrita, é como se a gente tivesse ido para a rua para pedir para perdoá-los. Não, é uma distorção, né? Eles colocaram uma interpretação diferente nesse ampla, geral e restrita. O ampla, geral e restrita é todas as pessoas que cometeram todos os atos possíveis. E vocês podem me perguntar assim, mas vem cá, você está falando contra a violência, teve gente que pegou em armas, você também está defendendo gente que pegou em armas. Então, nós estamos num momento importante para conversar sobre isso, né? Houve momentos que você não tinha saída, você olhava e falava, não vai acabar nunca. Houve grupos de pessoas que se desesperaram, né? A revolução, a resistência francesa não foi feita com flores, não. A resistência francesa, as pessoas pegaram em armas porque aquele regime nazista que estava ocupando a França era um regime inaceitável. O Mandela, houve um momento que ele quase ele foi para um treinamento militar porque ele pensou, não há mais saída, né? Ele foi preso por suas ideias e ele é considerado tão perigoso pelas suas ideias que lá ficou 27 anos. Né? Mas acontece que há momentos em que a sociedade é encurralada, algumas pessoas tomam decisões que não tomariam em circunstâncias normais. Eu entrevistei o subsecretário-geral de Direitos Humanos da ONU. E antes eu fui pesquisar sobre a vida dele, li o livro dele, e ele é chileno. Em 73, ele conta que em 73 ele saiu com bomba de dinamite pelo corpo, porque ele achava que ele ia contra aquele regime só explodindo, ele ia ser um homem-bomba. Eu estava entrevistando, hoje ele é um homem, é diretor da ONU, ele é um advogado muito bem sucedido, e aí eu perguntei para ele, doutor Horácio, como é que a gente explica, Heraldo Munhoz, como é que a gente explica para os jovens que não viveram aquela época, o que levou pessoas assim, uma pessoa como o senhor tão serena, ele é uma pessoa serena naturalmente, a pensar numa atitude tão radical quanto aquele dia que o senhor botou a dinamite no corpo e saiu para a rua. Felizmente não aconteceu nada, né? Mas como é que a gente explica para os jovens isso, esse ato de desespero que algumas pessoas da nossa geração assumiu e tomou? Ele
é um homem muito controlado, mas nesse momento ele deu um nó na garganta, ele não conseguia falar. Ele ficou 40 segundos em silêncio, e a televisão, era uma entrevista na televisão. E aí os assessores dele, eu vi que estavam num cantinho assim, começaram a chorar. Ele não chorou, ele segurou, mas ele ficou emocionado. E depois disse assim, há momentos em que é muito difícil. Então, assim, tem que ser entendido no contexto. Né? E tem que ser debatido, e todo mundo que fala, não, mas eles erraram, ou não podia ser assim. Eu acho que tem que ter debate, eu acho que ninguém tem que, aqui nessa sala, todo mundo concordar. Mas o que eu quero dizer é que as circunstâncias houve momentos de desespero, nessa longa caminhada, nessa longa noite que parecia não ter fim, jamais. Né? Aí, eu fugi muito da sua provocação, mas eu acho, sabe, Ivo, que é anterior a isso. Acho que a sociedade brasileira precisa olhar para o seu passado, aprender a olhar para o seu passado. Eu acho maravilhoso o seu trabalho, porque está ajudando a gente a olhar o passado, esse passado recente, que para mim é passado recente, para os jovens é um passado muito remoto. Né? Agora, o Brasil tem que se olhar mais sinceramente para a violência contra jovens, a violência contra negros, a violência que foi, né, a violência que persiste, porque nós precisamos construir nosso projeto, nós precisamos construir o projeto de uma sociedade mais igualitária, nós não podemos perder jovens, de jeito nenhum, né? Enfim, eu acho que uma boa discussão sobre o Brasil em que a gente admita nossos defeitos e os defeitos ao longo da história, e seu trabalho ajuda bastante nisso, é importante para a gente construir uma outra sociedade sobre outras bases. Alguém? Uma pergunta? De novo, Mel? Pô. De novo. Primeiramente, eu queria saber, assim, a gente está vendo hoje em dia como é que está a situação no Brasil, essa questão da maioridade penal, cara, moleque mata e não vai preso, tá tudo bem. Eu queria saber, assim, será que valeu tanto a pena lutar contra a ditadura militar para ter uma democracia tão suja e podre como é o Brasil hoje em dia? Você sabe que eu gosto dessa pergunta. Por que eu gosto dessa pergunta? Eu gosto porque o jovem tem que ser inconformado. Jovens não podem achar que tá bom o que vocês conseguiram. Legal, gente, agora vamos para casa e vamos fazer mais nada. Não, jovem tem que estar indignado, tem que querer melhorar, tem que ver os defeitos, tem que avançar. Jovem tem que desconfiar dos mais velhos, você tem que desconfiar de mim, você tem que desconfiar dele, ele é bem mais jovem que eu, mas você tem que desconfiar dele, mas é mais velho que você. Então você tem que desconfiar dos mais jovens, dos mais velhos, e você tem que se perguntar, a sociedade tem muita corrupção, como é que nós vamos corrigir a corrupção? Nós vamos corrigir a corrupção com mais democracia. Nós vamos corrigir os erros com mais democracia. E para que a democracia seja realmente forte, é preciso que os jovens tenham muitas dúvidas, se perguntem bastante, critiquem bastante os mais velhos, né? Dê surra na gente, assim, no bom sentido, no sentido da palavra, porque é contra a violência. Mas pergunta tudo, sabe? Eu fui uma jovem que duvidou de tudo, que perguntou, que perturbou o professor, pai, todo mundo. É assim que tem que ser. Como é que nós vamos corrigir a corrupção? Eu não sei, mas a gente vai indo passo após passo. Né? Tá começando a ter mais e mais informação. Está começando a ter muito mais processo por improbidade administrativa. O Ministério Público tem trabalhado melhor. Né? Há muita coisa acontecendo. Eu não digo para você, olha, nós estamos pertinho do fim da corrupção. O que eu estou te dizendo é que o processo de luta contra a corrupção já começou. E a gente tem que continuar. Né? E você tem que continuar achando que a sociedade tem muita coisa podre nessa política, para que você influencie a política para que ela fique melhor. Né? Se você não estiver indignado, você vai estar feliz com isso aí e a gente não melhora. Né? Nós temos muita coisa para fazer para melhorar a democracia brasileira e ela pertence, a democracia brasileira é o legado que a minha geração deixa. Mas ela não vai fazer tudo.
vocês vão fazer o resto. Vai fazer ela avançar. Por isso é preciso duvidar. Duvidar do que está posto, duvidar do que é dito, até do que eu disse aqui. Né? Mas o que eu queria contar para vocês é isso. É que foi uma longa jornada. Mas para quê? Se a sociedade é podre? Pergunta você. Se a gente está com tanta coisa ruim na sociedade brasileira. Eu costumo dizer para os jovens que é o seguinte, é difícil explicar, sabe? A gente tem dificuldade de explicar, da nossa geração, gente que viveu. Porque a gente sabe, quando a gente se olha, nós olhamos, a gente sabe do que a gente está falando, mas às vezes é difícil passar para os jovens. Então, eu uso a seguinte imagem. A liberdade e a democracia é assim como o oxigênio. Né? A gente acha que é normal. Não é? Se tirar o oxigênio dessa sala, imediatamente nós vamos sentir que faz falta. A sensação física que eu tive durante os 21 anos da ditadura é que eu não tinha oxigênio para respirar. Essa sensação física de falta de oxigênio. Então, é por isso que as pessoas correram risco, porque elas queriam oxigênio. Aí você fala, não, precisa melhorar a qualidade do ar. Precisa melhorar a qualidade do ar. Mas não dá para seguir adiante sem oxigênio. Não dá para dar um passo sem a democracia. Não dá para construir o futuro ditatorialmente. Não é possível. Eu acho que um outro ponto que é importante na sua pergunta é que, na realidade, a maior responsabilidade disso tudo está na mão de vocês. Né? No sentido de vocês irem atrás da informação, se informarem. Eu lembro quando a gente era... ainda se fala isso, né? Como é que é? Religião, futebol e política não se discute. Isso daí é uma frase quase que fascista. Se discute muito. Religião se discute, futebol se discute, sou corintiano, discuto futebol aqui. E tem mais uma outra frase também, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não, mete sim. Mete a colher. A delegacia da mulher, para defender a mulher. E eu acho que não é o dever, assim, você pode ser simplesmente uma pessoa na sociedade ou você pode ser um cidadão. O cidadão ele tem obrigações, e a obrigação de exercer sua cidadania. E a democracia, ela cria um instrumento muito forte para você também exercer a cada 4 anos ou a cada 2 anos, porque a gente tem eleição de 2 em 2 anos, mas são as eleições. Né? Infelizmente, o modelo político que a gente tem hoje em dia, para vocês é muito mais difícil estar entendendo essa política toda do que na nossa época. Né? No início da redemocratização, em 85, tinham 5 partidos políticos. A gente tinha o bem e o mal, você tinha ideologia partidária, tal. Isso tudo está muito complicado hoje. Mas ainda existe gente muito importante. Dá mais trabalho, mas, por outro lado, tem uma outra coisa. Vocês têm muito mais informação que pode ajudar vocês. Mas dá trabalho. Tem que se informar, tem que discutir, tem que botar cara para bater, tem que se arriscar, como a Miriam falou. E arriscar não no sentido de sair para uma bravata, não é isso. Eu estou falando arriscar no sentido de expressar sua opinião e ser criticado, né? E eu vejo hoje, a gente trabalha muito com questão de comunicação no Instituto, e eu falo que uma das coisas que mais me incomoda hoje na sociedade é que as pessoas gastam mais tempo pensando no que não devem dizer do que no que elas gostariam de dizer. Eu acho que você tem que dizer tudo o que você gostaria de dizer, e se a pessoa não concordar, está correto. Aliás, a democracia, qual que é uma grande diferença da democracia e dos regimes fascistas e das ditaduras? A democracia só existe se houver a diversidade, se houver opiniões divergentes. O único lugar que existe a mesma opinião, que se busca a mesma opinião, são os governos fascistas, são as ditaduras. Né? Então, não espere que todo mundo concorde com você. Não, se concordar é uma chatice. Tem coisa melhor do que bater boca, né? No bom sentido de discutir, de conversar, essa coisa toda. Mas é isso, eu acho assim, é uma responsabilidade, dá trabalho. Ano que vem tem eleição, atrapalhada com Copa do Mundo, essa bagunça toda aí. Mas a gente tem que pensar bem, está acompanhando, estão saindo um monte de denúncias nos jornais, vamos entender o que é isso, quem são essas pessoas, qual é o passado dessas pessoas, qual é o futuro. Aqui em São Paulo tem coisas muito tristes. A gente passou um filme aqui na segunda-feira, que eu recomendo que vocês assistam, chama O Dia que Durou 21 Anos, né? Que fala sobre o dia que durou 21 anos, do diretor Camilo Tavares. Ele fala sobre a influência norte-americana no processo da implantação da ditadura no Brasil. É muito interessante, é muito... Eu não tinha visto, vi lá na segunda-feira, né? Perdi o que eu queria dizer. Mas fundamentalmente é
É questão de conhecer esses personagens. Ah, lembrei que aqui em São Paulo a gente tem algumas coisas muito tristes pela falta de conhecimento da nossa história. Qual foi o primeiro prefeito eleito pós-ditadura? Jânio Quadros. Que é quem começa com toda essa bagunça, que é o presidente que renuncia em 61 e começa com esse processo de estabilização. A gente vai eleger ele como prefeito. Eu vou discordar dele. Por quê? O Jânio Quadros, não que eu achasse que ele tenha sido um bom prefeito, uma boa escolha, não. Foi uma péssima escolha, mas acontece o seguinte, que também uma eleição pode ser errar para consertar no momento seguinte e tal, e ele renuncia, porque maluco. Agora, eu acho que dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, eles estavam esperando o momento. Eles mostraram o tempo todo, eles se rebelaram contra o regime, contra o governo do... tudo bem, mas ele como uma pessoa que era presidente renuncia, porque a gente sabe que ele tentou um golpe lá para ter uma concentração de poderes e tal. A gente traz ele para a nossa... Tinha um grupo dentro do Exército que já queria assumir o poder, eles fizeram vários levantes ao longo da história, né? E aí vai, o primeiro presidente eleito, Collor, também é uma desgraça. A gente elegeu Paulo Maluf para tudo quanto é coisa aqui. Paulo Maluf, ele era do grupo que sustentou o golpe de 64, né? E muita gente não sabe disso. Fala, não, mas o Maluf é legal porque ele rouba, mas faz. Já que todo mundo rouba, pelo menos esse faz, né? Não é assim, pelo amor de Deus. Tem até uma história divertida, vou contar até para vocês, porque é uma discussão que está tendo. A gente tem um grupo aí que quer mudar o nome do Minhocão, porque o Minhocão é Viaduto Costa e Silva, se eu não me engano. E quer se tirar o nome dessas pessoas que cometeram crimes e mudar. Qual que é a história do Minhocão? O Minhocão foi construído quando o Maluf, acho que era prefeito, mas ainda militar, né? No governo militar. O Minhocão começa na porta da empresa dele, da Ucatex, e vem até a Prefeitura de São Paulo. Ele fez o Minhocão para ir da casa do trabalho. Sabiam disso daí? Mas tem outras coisas que é interessante, até remetendo só para fechar, depois eu passo de novo, essa questão de lembrar do passado, né? A gente tem, né, a gente vai para, sei lá, vai para o interior, pega a Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, né? Bandeirantes, os heróis dos Bandeirantes, né? Bandeirantes, assim, eu trabalhei em empresa e a gente, quando bate meta, né, tem os nossos indicadores de sucesso. Os Bandeirantes, os indicadores de sucesso para saber se eles estavam fazendo bem o trabalho era o número de orelhas que eles traziam nos colares de índio que eles matavam no processo de desbravamento do Brasil. Então a gente precisa entender quem são essas pessoas, se a gente realmente quer andar pela rodovia Castelo Branco, com o nome de Castelo Branco, e essas coisas, se esses são as figuras que devem ser homenageadas na nossa história. Mas isso passa tudo por esse processo que a Miriam fala, que é muito longo, que vai bem mais atrás aí, que a gente precisa entender. Perguntas? Opa, agora tem um monte. Agora você vai dar a vez lá para o moço lá de trás. Depois tem a moça. Pelo moço, viu? Miriam, boa tarde. Meu nome é Amauri, eu sou educador de uma ONG. Eu, na década de 80, eu era universitário, membro do diretório acadêmico, engajado, né, com movimentos de esquerdas, né, contra sistema, governo, tudo, corrupção. E eu digo uma coisa, eu naquela época, eu era petista roxo, né, eu sou do ABC, sou de São Caetano do Sul, era de recursos humanos, da área de recursos humanos, conheci pessoalmente o Lula, líder sindical, que vai numa palestra para 100 pessoas de RH e sai aplaudido. Ele querendo idealizar as greves, né? Então, eu saí de lá fascinado pelo Lula, uma pessoa com pouca formação acadêmica, mas com linguajar, né? Um carisma fora de série. Falei, esse é o cara, né? Esse cara eu dou a vida por ele. Eu me engajei no PT, fui militante do PT, vendia bottom para ganhar dinheiro, para comprar, mandar imprimir um voto e entregar de mão em mão. Ninguém jogava papel, não. Convencia você. Por favor, vota, nós somos sérios. Nós não aceitamos ajuda de ninguém, né? Passa-se os anos, o Lula vai mudando, né? Lula light, muda a imagem, muda o visual, começa a fazer coligações com Sarney, né? Collor e tudo mais que for, né? Que não tinha nada a ver, só assume o poder para poder chegar lá, tudo bem, 4 anos, né? Teve que se unir, né? Senão não ia ter a maioria no Congresso e tal. Vem a reeleição, você fala agora, ele chuta o balde, né? E fala, só vai ficar gente séria. Não,
Ele continua cada vez se unindo mais, né? E aí, o jovem, eu sou de uma ONG de aprendizes. Nós temos jovens de 14 a 24 anos, que já têm um primeiro emprego, mas eles estão no mercado. Então, eu estou muito antenado com eles. É em torno de 40 jovens todo dia em sala, conversando, né? E aí, você fala para o jovem fala assim para você, não, nós temos que sair em passeata mesmo, quebrar, porque aqui não tem mais jeito, né? Todo mundo é corrupto, né? Por que você vota no Tiririca? Porque eu quero protestar. O único jeito de protestar é votar no Tiririca. Então, esse jovem, primeiro, ele não tem nenhuma consciência de nada que aconteceu, né? E ele está extremamente decepcionado. E tem uma outra coisa muito pior, que aqui o nosso amigo educador, que está do meu lado, ele vai saber te dizer. Eles estão completamente alienados. Eles estão sofrendo aqui, longe do celular, e não poder acessar as redes sociais. Então, a rede social faz o quê? Que ele reflita um pouco mais? Não. Faz ele ser apenas, né, facilmente manipulado. Então, qual é a mensagem que você tem? 80% da plateia aqui é nossa, aqui, do meu amigo instrutor aqui, que nós trouxemos esses jovens, porque eu achei muito importante eles virem até aqui e conhecer um pouco. Tá? Obrigado, Miriam. Obrigada. Primeiro, obrigado por trazer essa plateia tão linda. Estou aqui, está me inspirando. Só tem gente bonita aqui. Estou adorando estar aqui. Seguinte, passou por tudo isso. Quer dizer, teve muita gente que foi para o PT, depois se decepcionou, ou gente que permaneceu no PT, ou gente que acha que todo mal está no PSDB, ou gente que acha que todo mal está no PT, ou gente que acha que está, na verdade, tudo errado, então é um jeito é quebrar. Estamos num momento de transição política importante para uma democracia, eu acho, mais aperfeiçoada. Então, nesse momento de estresse, talvez. Né? O que eu tenho a dizer para você que seu papel é muito importante? Porque você está formando pessoas que vão trabalhar no futuro e vão tomar decisões no futuro. Não é? Então, você está construindo um pensamento cívico, e isso é que é importante. Mais importante do que o Lula, ou o Fernando Henrique, ou as pessoas, é o sentimento de pátria, né? E de democracia para o futuro. Né? Porque o Lula vai passar, eu vou passar, você vai passar, até você que é mais jovem vai passar também. Né? E o Brasil vai continuar com eles. Né? E eles tomarão decisões. Então, certamente, quebrar tudo não é argumento, não é? Não é argumento. É muito mais forte quando as pessoas vão e se manifestam. As primeiras manifestações foram muito mais convincentes do que as últimas, mas do que esse momento ali de quebrar. Mas, por outro lado, está pensando que você está construindo pessoas que estão sendo sacudidas para pensar sobre o país. Que, mesmo que passe por um momento de desespero, são todos corruptos. De repente, ele começa a participar da conversa. É importante que os jovens conversem. Mas vamos conversar na mídia social? Ok. É uma nova janela na qual se discute. O mundo é assim mesmo. O mundo está passando também por essa transição. Não é? Pela transição tecnológica que está transformando o espaço numa coisa muito maior. Né? Há vários espaços. É um momento muito inquietante para quem não gosta de mudança. Porque, na verdade, está mudando demais. Mais do que a gente consegue acompanhar. Né? E vai continuar mudando. É um momento revolucionário nesse sentido por causa do avanço tecnológico que alterou tudo e impactou a nossa vida. Então, eles se comunicam muito pela rede social. Ótimo, maravilha. Porque assim, inclusive, eles vão cruzar fronteiras que talvez eles não conseguissem cruzar fisicamente. E daqui eles vão conversar com um jovem do Morro do Alemão e depois vão conversar com um índio numa aldeia pela rede social. Um índio que tiver no Facebook. E tem índio em Facebook. Né? Então, o que eu quero dizer é que esse é o grande momento do debate, e precisamos debater. E quanto mais debater, melhor. E quando bater o desespero, é conversar mais, é perguntar mais, é duvidar mais. Esse é o momento. Você chegou no momento que achou assim, o Lula é o cara. Toda pessoa que achou que uma pessoa é a salvação, passou por um tempo que começou a ver o outro lado, porque são seres humanos. São as instituições que importam. Ele participou fortemente da construção das instituições. Aí, cada um vai avaliar
o que ele fez ao longo do governo dele, ou depois do governo dele, de uma forma. E essa opinião, cada um tem a sua, de fato, não é? Mas nenhuma solução é dada por uma única pessoa. É sempre pelas instituições. É por isso que a gente tem que trabalhar pelas instituições. E as instituições não são uma coisa abstrata, não. Somos nós. Nós é que fazemos, né? Nós temos que acreditar que é possível avançar na democracia brasileira. Porque ela está incompleta. Essa tarefa está incompleta. E essa tarefa será sempre incompleta. É uma tarefa sempre inacabada. Porque a gente quer o máximo de democracia, o máximo de controle da sociedade sobre o governo. E isso vai ser aumentando cada vez mais. Ali. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Stephanie. Eu não conheço quase nada da ditadura, tenho 17 anos, mas a minha ideia, assim, fechando numa frase, que a ditadura foi alguém, ou um grupo, assim, para resumir, tentando dominar. E hoje isso ainda acontece. Por isso que nós se levantamos, fazemos protestos e isso tudo. Então, mesmo que invisível, você acredita que a ditadura ainda existe? Não, a ditadura daquela forma que a gente viveu, não. Mas você tem razão numa coisa. Quer dizer, é preciso ampliar o espaço de poder, para que o poder não fique concentrado na mão dos mesmos. Os mesmos que participam daqueles partidos, os mesmos que comandam aqueles partidos, né? É preciso ficar atento a cada mudança, às vezes, na legislação eleitoral, para que não se reforce o grupo que controla aquele partido. O Brasil tem que ampliar, sim, muito a democracia. E eu posso te dar exemplos concretos, né, de empresários que têm poder demais, quer dizer, um empresário que consegue muito mais coisas do que o pequeno empresário junto ao governo, são vários exemplos que se pode dar para mostrar que o poder, sim, é muito concentrado, né? O poder do Brasil é muito branco. Quando você olha a elite, quem mais tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem tem mais não sei o quê, ele é branco e masculino. As mulheres e os negros estão avançando agora. Então, o que significa essa ascensão? Então, hoje a gente tem uma mulher presidente e um negro presidente do Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro que há 15 anos atrás, mais do que isso, um pouco, uma vez o jornal Washington Post me perguntou quem são os grupos emergentes da sua sociedade que vão ter mais poder daqui a 20 anos. Eu falei, mulheres e negros. Então, hoje eu vejo uma mulher no poder. Isso não significa que a mulher está na presidência e resolveu todos os problemas. Não. Mas foi quebrado um monopólio, né? Você teve a república inteira de homens e, de repente, tem uma mulher, né? Você tem a república inteira de negros no Supremo, de brancos no Supremo, e, de repente, tem um negro. Então, você quebrou, pelo menos você quebrou o monopólio. E precisa avançar mais. Então, o que você está falando sim, o poder ainda é muito concentrado no Brasil. Eu estou querendo mais democracia. Mas não é a mesma coisa que era antes, não. Antes era um grupo com a arma na nossa cabeça. Tinha uma moça aqui primeiro. Aliás, a primeira presidente da GM agora, hein? Eu vi, a primeira da General Motors. Primeira presidente do FED, as coisas estão indo. Oi, boa tarde, meu nome é Jéssica. Então, o que parece assim meio remoto é que assim, da parte da ditadura até hoje, o que eu não consigo entender é aonde se perdeu a educação. Acho que nós, jovens, a gente não foi inserido nessa coisa de política, porque a gente não ouve falar isso dentro da escola, principalmente nós que somos da parte pública da coisa. Eu estudei minha vida toda em escola pública. Então, eram alguns professores que falavam, assim, sempre... Não tem essa coisa patriota que vocês tinham na época de vocês, porque isso não foi construído na gente, não é da... quando a gente se depara com uma coisa assim que a gente acha muito absurda, que a gente quer nosso direito. Mas não foi uma coisa construída. E nessa trajetória que você está falando toda, eu não consigo ver aonde você perdeu, né? Cadê a escola, assim, a função verdadeira da escola? Jéssica, sua pergunta é muito inquietante, muito boa.
Porque, assim, eu fiquei pensando enquanto você fazia. Onde é que a gente se perdeu, né? Primeiro, talvez nisso. O Brasil não olha o seu passado, né? Eu comecei falando, o Brasil não é bom disso, de olhar o passado e aprender com o seu passado, aprender com os seus erros. Então, a gente está fazendo, você imagina, só agora, está se fazendo essa discussão só agora, a Comissão da Verdade, só agora, tem tanto tempo depois, né? E aí, isso é uma questão. Uma outra questão é que a minha geração ficou com defeito, sabe? Porque a gente cresceu no momento em que os militares ditatoriais, eles assumiram os símbolos da pátria como se fosse deles. A bandeira era deles, o hino era deles e tal, eles faziam um negócio de educação moral e cívica, que era para dar uma... E era, na verdade, uma doutrinação a favor deles. Então, a gente ficou com horror disso. E a gente esqueceu que civismo é bom. Civismo é o amor à pátria, que é o amor ao coletivo, a vontade de participar, a vontade de mudar as coisas, né? Sempre. Então, o que estava errado era a ideia da educação cívica ser manipulada por um grupo que estava no poder, exercendo de forma arbitrária, ilegal e ilegítima, para fazer as nossas cabeças. Então, a nossa geração falou, não, nem vamos falar disso, né? Nem vamos falar disso, esse negócio é meio brega, verde e amarelo, custamos a voltar, a abraçar a bandeira, cantar o hino nacional com emoção, entendeu? Porque era imposto, fazia parte do pacote. Você tem que gostar dos militares, ame ou deixe. Você ame o Brasil ou deixe o Brasil. E amar o Brasil significava bandeira, hino, militar, bota na cabeça da gente, entendeu? Quer dizer, talvez a gente tenha errado em não achar que a discussão tinha que continuar. Saiu o último general, vamos continuar discutindo sobre os defeitos do Brasil e como é que a gente faz para avançar mais e para avançar mais. E aí a gente ficou uma geração sem essa discussão. Mas ela está chegando agora, Jéssica. Participa dela. Bom, ela quer falar? Não, pode ser você. Também não vou discriminar os homens, não. Bom, a gente é contra a discriminação. então, eu quero falar sobre os homens e sobre os militares, né? Porque estão aí na onda, né? Meu pai foi preso, comunista, em 64 e tudo mais. Eu passei os primeiros 10 anos sofrendo com a ditadura. E depois eu entrei nas Forças Armadas, eu entrei no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu estudei lá e trabalhei em grandes corporações multinacionais. E eu fiquei surpreendido com o filme que você mencionou, que eu vim aqui para ver na segunda-feira, né? Porque mostra uma verdade que eu acho que os militares são muito tolos. E quem mexeu os pauzinhos, acho que foram os americanos mesmo. Eu trabalhei em empresa americana, grandes empresas. Os caras são poderosos, muito poderosos. Então, eu acho que... não sei, Miriam, eu imagino que esperar que os militares reconheçam algo ou não reconheçam, eles são muito tolos para reconhecer ou não reconhecer. Eu sou grato às Forças Armadas, estudei lá dentro e tudo mais, mas são muito limitados. No Brasil, quem não é nada vai ser militar, porque é uma carreira fixa, tranquila, não desafiada, e aposenta muito legal. Inclusive, depois que morre, a viúva fica com o dinheiro, e depois, se tiver uma filha que ainda não casou, fica com o dinheiro ganhando do pai. Né? E depois que ele aposenta também, ele sobe um grau. Depois de morto, ele é promovido ainda para... Então, na verdade, as forças, os militares não têm que reconhecer nada. Na verdade, eles foram usados aqui, o filme mostra bem isso. Quem tem que reconhecer, eu acho que é a gente. A gente tem que estudar para dar de igual com os americanos, com os europeus. Essa juventude tem que estudar, se liga, cara, entendeu? Porque a democracia, ela traz muito direito, mas todo direito traz obrigação. E a tua obrigação, cara, é dar de igual com o tamanho desse país. Deixa eu te falar, eu vi o filme também e até fiz um programa com pai e filho, né? Porque é interessante, porque o pai, o Flávio, que foi para o exílio, e o filho nasceu no exílio, o Camilo, e os dois fazem juntos um filme. Lá tem revelações muito importantes, né? Isso já tinha sido publicado, uma parte, na imprensa brasileira, numa matéria do Jornal do Brasil dos anos 70, pelo Marcos Sá Correia, a Operação Brother Sun. E, sim,
teve uma participação americana. Agora, os militares que executaram o que executaram, fizeram o AI-5, fizeram o AI-1, 2, 3, 4, 5, prenderam, caçaram, torturaram, permitiram tortura, eles são responsáveis, sim. Não é porque, não, lá de cima eles conspiraram contra o regime. Sim, os Estados Unidos têm toda a sua culpa. Não estou tirando a culpa dos Estados Unidos, mas estou distribuindo a culpa, porque quem executou, executou. Quem fez, fez. Quem manteve, manteve. Então, os militares são responsáveis, sim. Aí você pode dizer, você está sendo ingênua de querer que os militares reconheçam. Talvez. Eu vou continuar com essa ingenuidade. Porque eu acho que, a partir do momento que eles reconhecerem que erraram, você começa a construir um novo momento. Um momento que você tem certeza que eles não vão reproduzir para os seus outros comandados, os novos que entram, a mesma ideia de que o que eles fizeram estava certo. Né? O Desmond Tutu comandou a Comissão de Anistia e Reconciliação, a Comissão da Verdade e da Reconciliação lá da África do Sul. E lá era o seguinte, quem tinha cometido o crime, se ele fosse e reconhecesse o crime, ele era perdoado, mas ele tinha que reconhecer que ele cometeu aquele crime. E o Desmond Tutu falou, porque perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar. É lembrar e, a partir daí, começar a construir um novo momento. Então, essa é a minha ideia, entendeu? Eu acho que por isso que é tão importante uma coisa que sempre foi deixada de lado, que é as Forças Armadas reconhecerem que cometeram crime. E que dentro das instalações militares, brasileiros foram torturados e mortos. E isso precisa ser reconhecido em algum momento pelas Forças Armadas do Brasil. Boa tarde, meu nome é Mona Lisa e eu escuto histórias que o meu avô conta que o pai dele foi torturado, que minha avó serviu comidas em passeatas e etc. E aí eu levo de uma cultura que eu escuto em casa, que o brasileiro burro é o brasileiro feliz, que o brasileiro que não questiona, que o brasileiro que não vai atrás é aquele brasileiro que dá risada, que é o país do carnaval e o país do futebol. Que é o país de moda, que segue moda americana, que segue modas europeias e assim por diante. E o que você acha disso? Se a gente é um país de tendência alheias ou um país que tem futuro de vontade própria? Eu acho que o Brasil é bem específico. O Brasil é um país que tem características próprias. Eu gosto da alegria do Brasil. E essa alegria não significa que você não possa ter consciência dos seus defeitos, né? Que o carnaval, a música muito marcada, inclusive, pela presença dos negros no Brasil, que acho que nos deram essa característica de uma música forte, que envolve, né? Eu me lembro de uma vez que eu entrevistei um ministro argentino, ele disse assim, o problema de vocês é que vocês sempre são positivos, vocês acham que vai dar certo, que foi tanto plano econômico, eu estava falando sobre os planos econômicos, eles fracassavam sempre. Aí um dia eu vim aqui no 6º plano econômico, mas todo mundo me dizia, agora vai, agora vamos. E realmente fomos, que era o plano real. E ele falou, não, nós somos tango e vocês são samba. Né? Então, não é ruim a alegria, né? Mas, ao mesmo tempo, é ruim a alegria alienante, a ideia de que você, né, olha, está tudo bem, oba-oba, o Brasil tal. O Brasil avançou muito nos últimos anos, não é? Avançou muito, eu posso fazer uma lista do que a gente conseguiu, né, Mona Lisa, mas a gente ainda precisa muito, né, para melhorar. Então, eu acho que esse misto de consciência dos defeitos e, ao mesmo tempo, nosso natural temperamento, que vem da mistura, que vem do fato da gente ser um país que veio muito imigrante, vieram os italianos com a sua alegria também, entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente é assim, e isso não é ruim, né? Esse é o nosso lado luminoso. Mas, ao mesmo tempo, não esquecendo que a gente da quantidade de tarefas que a gente tem que fazer e de que tem que avançar. E até eu queria voltar a você uma coisa sobre educação. Você sabe que na ditadura militar teve um momento
milagre econômico. O país cresceu forte e tal, e parecia tudo maravilhoso. No começo do milagre, o total de crianças fora da escola era 33%. No final do período do milagre, o total de crianças fora da escola era 33%. O país cresceu e não conseguiu incluir ninguém na escola. Quer dizer, ele permaneceu com o mesmo percentual. Claro que aumentou o número, que o país crescia demograficamente muito, mas não aumentou o percentual de inclusão. Quem fez a inclusão universal, quem fez toda a criança na escola, foi a democracia. Os militares deixaram uma economia completamente desorganizada, em hiperinflação, superendividado. Quem fez a estabilização, quem resolveu a equação da dívida externa, foi a democracia. O país tinha tido várias constituições. Quem fez uma nova constituição, que tem defeitos, mas que está aí há mais tempo, que vigora há mais tempo, foi a democracia. Então, a democracia, ela tem muitos defeitos, mas ela conseguiu, nesse período, grandes coisas. Ela conseguiu a ideia de aumentar a inclusão. Né? A criação de mecanismos de inclusão social nos últimos anos foram muito fortes. Cada governo democrático fez um pouco. Cada governo fez um pouco para esses avanços recentes do Brasil, que permitem que eu possa dizer para você: eu vi o Brasil melhorar. Analisa, eu vi o Brasil melhorar. Eu vi o Brasil melhorar na política, eu vi o Brasil melhorar na economia. E eu sei dos problemas que o Brasil tem. Eu sei de cada um, é meu trabalho. Eu vejo o dia inteiro, tem que ficar ali, jornalista tem que ficar cri-cri, olhando tudo que não está dando certo. E eu sei dos defeitos do Brasil. Mas eu sei que nós vamos enfrentar nossos defeitos, e vocês vão enfrentar mais do que eu, por causa de uma questão etária, sabendo que uma coisa tem que ser preservada: a democracia. Que aí a gente vai, aos poucos, consertando o que precisa ser consertado. E sempre vai ter uma quantidade enorme. E quando vocês forem velhinhos, vai aparecer um jovem e falar assim: mas não está bom o suficiente. Aí vocês, por favor, lembrem de mim. E falam: realmente, não está bom o suficiente. Precisamos avançar mais. Bom, acho que deu o horário. Queria agradecer a todo mundo. Queria saber o seguinte: tem alguém que faz aniversário hoje? Então vai ganhar um catálogo da exposição. Só que tem que me pegar aqui na frente. Tem mais alguém que faz aniversário hoje? Tem que mostrar a carteirinha agora. Não. A Teta, ela fez uma brincadeira agora, mas é uma brincadeira que mexe comigo, porque assim como meu pai, que não é brasileiro, eu também não sou. Eu nasci na Inglaterra. Na Inglaterra não existe contrato. Vocês sabiam disso? Não existe contrato, não existe Constituição na Inglaterra. A Inglaterra não tem Constituição. A lei é baseada na tradição. E quando a gente fala que uma coisa a gente shake hands, né? Dá as mãos e vale como um contrato. Então, eu tenho até uma brincadeira, quando eu era moleque, eu fui uma vez, não estava na Inglaterra, fui com meu irmão assistir um filme proibido, era para 16 anos, eu tinha 15. E o cara o bilheteiro falou assim: eu sei que você não tem a idade, mas se você está dizendo que você tem, eu tenho que deixar você entrar. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista de utopismo, de onde eu gostaria de chegar, é a gente ter que parar de todo momento, a gente tem que provar que a gente não é culpado, porque aqui toda hora a gente tem que provar que não é culpado, é reconhecer a assinatura, mostrar a carteirinha para entrar nos lugares, essa coisa toda, né? Mas enfim, missão para vocês conseguirem isso. Queria agradecer, muito obrigado, estou à disposição se quiserem mais um bate-papo aqui na frente. Obrigado por todos.